Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e hoje eu vou fazer mais uma live do torcedor aí, respondendo algumas perguntas, live que está sendo feita no Instagram e gravada para o nosso canal no YouTube, e mais tarde eu vou soltar esse vídeo lá e vamos poder falar um pouquinho aí do nosso Cruzeirão cabuloso, que infelizmente não está numa fase muito boa não, mas tem muita coisa pra gente debater aí e falar. Então quem quiser, manda os comentários aí, dá aquela moralzinha aí que eu vou tentar responder todo mundo. E é isso aí, tentando enquadrar certinho aqui, ficou bom. Então vamos lá. Galerinha, tem entrada aí, pode mandar mensagem aí que eu vou tentar responder todo mundo. E é isso aí, já tem 13 pessoas. Teuzinho mandou mensagem aí. Beleza, Teuzinho. Matheus Felipe. E a galera segue entrando aí. Galera, pode mandar suas perguntas aí. Começar a falar primeiro aí desse jogo terrível do Cruzeiro dessa semana. Infelizmente, perdemos mais um jogo. Eu até falo que o Cruzeiro tem perdido seus jogos por méritos próprios. Porque tá jogando muito mal o Cruzeiro. O Cruzeiro que teve uma boa reação com o Filipão, teve um certo ânimo, mas agora a gente viu que o treinador meio que ali deu uma perdida ali na formação, infelizmente. As peças que o Filipão tem não ajudam muito, convenhamos, e tem atrapalhado o Filipão ter desenvolvido um bom trabalho ali. Mas é o que eu falo, o acesso é quase impossível, estamos a 9 pontos do acesso. Estamos, se eu não me engano, a 8 pontos do Z4. Deixa eu ver aqui certinho. É isso mesmo, 8 pontos do Z4. Então, é o que eu falo, a gente tem que tentar terminar esse campeonato no máximo de dignidade, ganhar o máximo de partidas e tentar fazer a diferença, porque infelizmente foi complicado esse ano aí e vacilou, mas eu tenho certeza que o Filipão ficando, tirando algumas peças aí, eu tenho certeza que ano que vem vai ser melhor e a gente vai conseguir o nosso acesso. Wake aí mandando boa tarde, galera entrando. Teve um seguidor ali que falou que o Filipão é muito teimoso. Isso aí, o Filipão sempre foi teimoso na carreira dele, sempre foi um cara muito vitorioso. Isso aí a gente não tem que questionar. Um cara, treinador de seleção, Copa do Mundo, mas é um baita treinador, isso aí a gente sabe. E as peças que ele tem, assim, eu acho que é uma das piores que ele já pegou na sua história como treinador. Então, o Wake aí mandando: você acha que o Felipão pode desistir do Cabuloso? Eu acho que não. Por isso mesmo, porque o Felipão é esse cara, ó, turrão, é aquele treinador assim que chega e fala mesmo, e ele pegou esse desafio e ele quer conseguir isso. Eu acho que é uma coisa assim pessoal para o Filipão. Ele quer provar, falar assim: eu estou com 72 anos, mas eu fiz o que os outros treinadores não conseguiram fazer. Eu mostro o que eu tenho capacidade aí. Porque muita gente fala: o Filipão já é ultrapassado. E o cara conseguiu uma sequência de vitórias, melhorou o Cruzeiro. E eu falo, se não fosse o Filipão, a gente estava brigando lá embaixo ainda. 19º colocado, era a situação que o Cruzeiro estava. Então a gente tem que agradecer muito, tem que cobrar do Filipão sim, porque tem feito algumas escolhas erradas, principalmente quando ele bancou muito a questão do Patrick Bray, que atrapalhou bastante o Cruzeiro. Mas eu tenho certeza que o Filipão, começando o ano com o Cruzeiro, tudo certinho, vai melhorar. Pedro Cardoso: o Filipão corrigiu muitos erros no elenco, mas faltam peças para que fique melhor. Então, eu também concordo, é o que eu falei. O Filipão, ele tá fazendo o que tá dando. Claro, teve muitos erros dele que poderia ter, como se diz, sido evitados. Talvez o Cruzeiro teria conquistado alguns pontos. Teve muitas falhas individuais, que a gente tem que pontuar isso também. Eu vou dar um exemplo aqui. O Filipão, aquele jogo Cruzeiro e Náutico, foi um chute do jogador do Náutico que dava pro Fábio ter pegado. A gente conhece o Fábio é milagreiro, dava pra ter pegado aquela bola. Contra o Confiança, bola cruzada, o Jadson mandou a bola pra dentro do gol, uma falha. Contra o Figueirense,
Gol ali trabalhado nas costas do Patrick Bray. Contra o Guarani, 2 gols nas costas do Patrick Bray. Ele até deu uma assistência, mas é o que eu falo, não adianta. É a mesma coisa você tirar um leite de uma vaca e chutar o balde. Então olha pra você ver o tanto que atrapalha as falhas individuais. Contra a Ponte Preta, o Lucas França, aquilo ali dava pra ter feito aquela defesa. A gente sabe, o Lucas França é um baita goleiro. Mas tá o quê? Meio frio e tal. E não conseguiu fazer a defesa. Então olha pra você ver, uns pontinhos aí que a gente estaria ainda mais na frente. Mas é o que eu falo, o Filipão, ele é um bom treinador, não é ultrapassado, ele é casca grossa mesmo, e aí o Cruzeiro precisa disso. E se ele trazer umas 3, 4 peças ali, o Cruzeiro vai melhorar. O Henrique mandando mensagem aí, mandando um oi. O Marcos Magrelo mandando um oi também. Mandando um joinha aí, tamo junto. É o que eu falei, gente, quem quiser pode mandar as perguntas aí. Eu tô meio olhando aqui, meio olhando ali, porque aqui tá no Instagram e aqui está no YouTube. Eu tô dando preferência para olhar aqui no YouTube, mas de olho ali nos comentários da galera aí. O Marcos Moraes falando verdade. É o que eu falo, é porque a gente tem muito assim. Quando o time, eu sou daquela tese, quando o time tá ganhando, nem tudo tá certo. E quando o time está perdendo, nem tudo está errado. Então a gente tem que saber dosar certas críticas. O que o Filipão fez foi muito bom. Uma coisa que me incomodou no Filipão, não só me incomodou, incomodou grande maioria. O discurso do Filipão desanimador. O Filipão com aquele discurso muito muito humilde. Eu acho que faltou mais ganância ali pro Filipão. Não, a gente conseguiu já, agora dá pra gente ir pro acesso, vou cobrar desses caras. Ele sempre, não, um jogo de cada vez. É legal essa humildade, mas faltou, eu acho, um pouquinho mais de injetar energia pra essa galera. E eu acho que, principalmente, para esse restante aí dessas rodadas, que o Cruzeiro tem que conseguir pontuar o máximo possível, terminar o campeonato com o máximo de dignidade. Então o Felipão tem que, pôr esses caras aí e falar, agora tem que jogar, quem não jogar tchau, ano que vem já tá batendo na porta, eu quero aqui os melhores. Isso que o Cruzeiro precisa. Marcos Moraes, nós somos grandes, é isso aí. O Oficina, não adianta contratar se as contratações foram feitas pelo David. Outro ponto aí que ele levantou muito importante, o David, eu acho que não deveria estar no Cruzeiro. Não só eu acho que toda a nação azul sabe disso. Ninguém quer o David como diretor do Cruzeiro. A gente respeita demais a história do David como jogador. Jogou muito no Cruzeiro, muita bola. Teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro como treinador. E agora como diretor vai fazendo a mesma coisa. Por quê? Não é diretor de futebol. Não tem tato, pelo menos para isso. Tinha que ter experiência. É um cara que não tem experiência. E nesse momento, o Cruzeiro, a gente precisava de um jogador, de um diretor com experiência. Igual o Cruzeiro tem que planejar para o ano que vem. Pensa comigo. O Dr. Sérgio Rodrigues, o nosso presidente, até falou que o Cruzeiro tem que se espelhar no América. Mas o América, ano passado, terminou bem a Série B. Mas, monitorando os jogadores. Buscou Rodolfo, buscou Ale, entendeu? Buscou certos jogadores pontuais da própria Série B. O Juninho é destaque do Campeonato Paulista, o Ademir é destaque do Campeonato Mineiro, jogado na Patrocinense. E o Cruzeiro tá fazendo isso? Tá monitorando o mercado aí? Porque tem que ficar atento. E eu acho que o David não é essa pessoa para fazer esse trabalho. Eu vou pegar aqui o celular aqui, vou dar uma lida nos comentários da galera aí. Vamos ver. Vamos aí. Wake me mandando aqui. Na sua opinião, podemos ter 1% de esperança ao acesso à Série A? Então, vamos por partes. O acesso, a gente tem que ter esperança sim. Enquanto eu acho que assim, tiver 1% de chance, 99% de fé. Mas é o que eu falo, matematicamente tem chance? Tem. Difícil? Demais. Tem que ganhar todos os jogos? Tem. Mas aí o que o Cruzeiro tem que fazer? Tem que fazer a parte dele. O Cruzeiro não faz a parte dele.
Os times ajudam na tabela, a matemática ajuda, tudo ajuda, menos o Cruzeiro. Então, infelizmente, essa é a minha crítica ao Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse tido um pouquinho mais de competência, a gente tinha conseguido. Inclusive, a gente já começou errado quando não pagou aqueles menos 6 pontos lá da dívida. Porque achou que o Cruzeiro ia subir com o pé nas costas. Briga política, olha o que tá dando aí. Então eu acho que tem que ter esperança sim, apesar da dificuldade. O Eike Santos falando, Alexandre Matos pisou na bola. Uma coisa foi meio complicada ali, trouxe, já foi. O Cleverson, a fé é o que importa agora, é isso aí, temos que ter fé. Muita, muita, muita fé. O Renato Camargos falando, na sua opinião, o Lucas França será o substituto do Fábio quando ele aposentar? Então eu acho um pouquinho cedo pra gente falar isso. Eu acho o Lucas França um baita goleiro, inclusive o meu xará. Mas assim, o Fábio ainda não pensa em parar, gente. É esse que é o negócio. Ele vai jogar no que vem. Se ele estiver bem, ele vai jogar no outro ano. Eu acho que o Fábio só vai pensar em parar daqui uns 2 anos. Então eu acho que vai demorar um pouquinho aí para o Fábio parar. Mas vamos ver aí. Tem o Vitor Eudes, tem o Lucas França. Vamos ver se algum deles vão destacando nos jogos aí para poder ser o substituto do Fábio. Amigo Jesus aí. Fala, Jesus. Bom demais. A Elizabeth mandando um joinha aqui. O Oficina falando, se não me engano, o Fluminense na época estava na mesma situação que o Cruzeiro está agora e ganhou os últimos 7 jogos e subiu. Então, mas é o que eu falo. Matematicamente tem chance. Mas e o Cruzeiro? O futebol que o Cruzeiro apresenta é futebol para conseguir um acesso? Infelizmente não. É inconstante demais. É um time que é uma gangorra. Ganha 2 jogos, perde 1, empata 1. Não tem, sabe? Não tem, sabe, constância na competição. É um time inconstante. Então isso faz a gente desanimar na questão do acesso. Mas é o que eu falo, enquanto tiver, bora. Em Brasileiros, bora live. O Bruno Wesley, Vitor Eudes, deveria ter uma chance. Então, o Vitor Eudes, não sei se vocês lembram, no Troféu Inconfidência ele teve um jogo e foi muito bem. Pegou muito ali. Gostei da participação dele, mas é o que eu falo, o Lucas França também é um grande goleiro também, falhou ali, mas é difícil a gente falar de um goleiro assim que joga um jogo só, porque o cara tá muito frio ali, o cara precisa de sequência, 2, 3 jogos pra gente ver como que o cara se adapta. O Frederico mandando um joinha aí, Renato faz um sorteio da camisa número 3 aí para nós. Cara, eu tava pensando em fazer esse sorteio, mas tô precisando de patrocinadores aí. Quem quiser entrar como patrocinador aí, vamos embora e fazer esse sorteio. Mas infelizmente eu sozinho não consigo ainda ter essa condição aí. Tô precisando até de uma webcam também. Quem tiver uma webcam aí, gente, quiser doar pros raposeiros aí. O Duarte mandando um joinha aqui. Luiz Real falando, qual é, amigo? Giovanni Piccolomo ou Rezes? Giovanni Piccolomo sem pensar. O Rezes eu não renovaria o contrato dele. O contrato dele está acabando, o contrato de empréstimo. Eu não tentaria que ele ficasse no Cruzeiro. Não acho que teve uma boa passagem no Cruzeiro. Muito abaixo. É um jogador que tem até um potencial, mas muito mal a sua passagem no Cruzeiro. Não ajudou quase nada o clube. E longe de ser o camisa 10. E o Giovanni Piccolomo, pelo menos nas partidas que ele entrou, ele mostrou que tem mais uma cara de camisa 10. Então, isso eu gostei muito do Giovanni Piccolomo. E eu acho que merece ter mais oportunidades. Inclusive, eu entraria com ele como titular, mesmo não aguentando o jogo completo. Mas eu acho que seria aquele jogador que faria movimentação ali no meio do Cruzeiro. Ajudaria bastante. Ronaldo mandando joinha, o PH Tavares mandando joinha. Cleverson, você deixaria o Léo ou o Ramon? Assim, no elenco eu deixaria os dois, mas como titular tem que ser o Ramon porque tá jogando muito. Bruno
Bruno Wesley, se eu não me engano, o Vitor foi emprestado pro Criciúma, o Chape ou o Guarani. Não, eu acho que o Vitor Eudes não. O Lucas França foi emprestado pro Figueirense e Futebol Português. De titular, então é isso mesmo. O Embraseiros aceita uma live agora, mandei o convite se animar. Então, eu não, por enquanto agora eu não vou fazer uma live aí porque eu tô gravando para o YouTube. Tô fazendo uma live literalmente debatendo com os torcedores, então depois a gente marca uma hora aí. Mas agora no momento não dá. E continuar falando do Cruzeiro aqui, agora soltar um pouquinho o celular. Isso aí. E o Cruzeiro ainda tem que ficar de olho ainda nessa questão de zona de rebaixamento, porque tá ocorrendo um jogo aqui, ó, Figueirense e Avaí. Se o Figueirense ganhar, já dá uma encostada, diminui a distância do Cruzeiro de 8 pontos do Z4. E vai ter um jogo também. Ah, não, pera aí. Chapecoense e Paraná. Se a Chapecoense, por um azar, perder, Paraná ganhar, vai diminuir a distância também. Então é o que eu falo. É ganhar os dois próximos jogos aí, que a gente precisa sair dessa lenha aí de pensar no Z4. E é o que eu falo. Agora, a gente precisa já planejar ano que vem. Então a gente tem que testar os jogadores, tem que testar a formação, para o time entrar certinho para ano que vem. O América fez isso. O América tinha um time muito certinho, quase conseguiu acesso ano passado, trouxe reforços pontuais e olha o timaço que o América tá. Praticamente um dos maiores times da história do América. Então, isso o Cruzeiro tem que fazer, tem que se preocupar. O Duarte falando, Scolari sai ou não? Pra mim, o Scolari não vai sair mesmo. Ele quer ajudar o Cruzeiro, ele tem carinho pelo Cruzeiro e ele quer isso na carreira dele. Eu sei que ele quer isso, ele quer falar, eu sou o treinador que tirei o Cruzeiro da lama, e ele vai ser esse treinador aí. Jesus falando, quando o Lucas França substitui Fábio e Rafael que estava machucado, foi bem lembrado, Jesus, isso é verdade. Lucas França foi muito bem. Eu lembro que teve um jogo, acho que foi contra o Figueirense, ele fez uma defesa, assim, e ele também fez uma grande defesa contra a Ponte Preta antes da gente tomar o gol. Mas é o que eu falo, o cara tá muito frio, muito parado. Então a gente não pode crucificar o cara em um jogo, porque é um baita goleiro, goleiro revelado na nossa categoria de base, então a gente tem que ter paciência. O PC aqui falando, o que você acha do Dedé voltar? Então, na minha opinião, se o Dedé voltar, é um baita reforço. Dedé, gente, pode falar sim, pode falar não. Foi um grande prejuízo para o Cruzeiro financeiro algumas vezes, sim. Mas o Dedé está na história do Cruzeiro. O Dedé é um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Fato, gente. Eu vou levantar aqui os maiores zagueiros da história do Cruzeiro aqui. Eu vi poucos jogarem, mas levantando a história. Começar lá atrás. Procópio, um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Perfumo, o argentino, um dos maiores zagueiros da história do futebol argentino, do Cruzeiro também. Dois antigos que eu lembrei. Agora vamos aí. Adilson Batista, esse mesmo que era treinador do Cruzeiro. Jogou muito com a camisa do Cruzeiro. Não assisti, mas eu já vi falar, jogou demais. Outro aí, esse eu já vi jogar. Cris, foi um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Luizão, foi um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro. Wilson Gotardo. Dedé. Então o Dedé entra nessa lista. O Dedé gerou muito prejuízo para o Cruzeiro, mas o Dedé é o que eu falo, em alto nível. Que cara, joga demais. Só tem que ver as condições físicas dele. As condições físicas. PC aí, lembrando, Piazza, boa também. E muitos outros. É muito jogador. Tem Geraldão. Nossa, é demais. Mas é o que eu falo. O Dedé consegue sim entrar nesse hall aí dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro.
Vamos aqui, continuar lendo as perguntas aí, gente. Pode mandar aí que eu vou ler para todo mundo. Principalmente quando eu estiver olhando aqui, vocês podem mandar a pergunta que eu já leio aqui, porque depois acabo dando uma perdida aqui. O Wellington falando, o Dedé foi importante nas conquistas do brasileiro, sim. Na conquista do brasileiro foi muito importante o Dedé. Dos campeonatos mineiros aí, os últimos que o Cruzeiro ganhou, e da Copa do Brasil, principalmente Principalmente não, a outra ele não jogou. Essa de 2018, essa Copa do Brasil aí, o Dedé foi fundamental. E ano passado, eu falo, a gente eliminou lá o time de Vespasiano muito por causa do Dedé. O cara jogou demais. Campeonato Mineiro. O cara, assim, faz uma diferença absurda. Mas aí ele tem que decidir a vida dele. Ele tem que saber se realmente quer ficar no Cruzeiro. Porque eu acho que o Cruzeiro também já deveria ter ido resolver a situação do Dedé. Já falaram do Dedé, e aí? Como que vai ser? Vamos resolver essa situação? Como é que vai ficar? Você tá treinando aí, mas você é atleta do clube, você tem que treinar aqui com a gente. Você tem que ficar aqui com a gente. Então eu acho que o Cruzeiro tem que olhar isso aí. O Cássio, a gente vai subir no ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai subir. A gente tem que aprender com esses erros aí, que foram demais. Mas vamos subir sim, se Deus quiser. A Lavínia, por que o Léo está tão sumido assim? Ele saiu do Cruzeiro? Estou por fora. O Léo, no caso, ele estava recuperando de uma lesão. O Léo ficou muito tempo aí lesionado. E o Léo é um bom zagueiro. Não estava vivendo uma boa fase no Cruzeiro antes de se lesionar. Mas é um grande zagueiro, bom jogador, cruzeirense, ótima pessoa. E eu acho que ainda tem muito que ajudar o Cruzeiro. Mas tá comendo um banquinho aí, merecido, porque no caso Ramon e o Manuel estão jogando demais. Até o Kaká, que joga muito, tá comendo banco, então. O Cássio Farjado, porque essa diretoria derrubou o Cruzeiro. Aí a gente tem que saber, né? Qual diretoria? A passada ou essa daqui? A passada a gente sabe que foi... O que derrubou o Cruzeiro foi que eles... galera, todo mundo querendo aproveitar do Cruzeiro. Um conselheiro aproveita dali, um outro conselheiro aproveita daqui. Alguns funcionários do Cruzeiro, cabide de emprego. Todo mundo tinha emprego no Cruzeiro. Todo mundo, sabe? A gente fica muito chateado. Igual uma coisa naquela gestão passada. O Cruzeiro tinha um representante lá, na bancada democrática lá, naquele programa da Alterosa. O cara defendia o Cruzeiro, falava, fazia o que ia acontecer. O cara entrou lá e ajudou a destruir o Cruzeiro. O outro lá era presidente do time lá. Afundou o time. Subiu com o time e afundou da mesma forma. Cara que tinha, não sei, assim, um nome totalmente sujo no futebol. E ele veio para o Cruzeiro? Como que as pessoas aceitaram isso? O outro era diretor aí de uma empresa muito grande aqui de Minas. Mas o que? Aproveitou do Cruzeiro, todo mundo foi aproveitando do Cruzeiro, tirando uma casquinha dali, tirando uma casquinha daqui. Infelizmente, aconteceu isso aí. Agora que eu vi aqui o Cássio falando da passada, então é isso mesmo. É isso aí, acabou atrapalhando o Cruzeiro. E a gente tem que cobrar, ficar em cima mesmo, justiça. O nosso presidente atual, o Dr. Sérgio Rodrigues, ele tem que fazer isso. Ele tem que cobrar dessas pessoas. Ele tem que correr atrás mesmo para o Cruzeiro conseguir. É o que eu falo, mesmo se esses caras derem 200, 300 milhões para o Cruzeiro, a imagem do Cruzeiro está arranhada. Eles destruíram o Cruzeiro. Mas é o que eu falo, pelo menos uma parte financeira eles têm que dar por danos morais também. Então é uma parte muito importante aí que o nosso presidente tem que fazer, que é correr atrás dessa corja aí que estava no Cruzeiro. Mas antes disso também, a gente tem que lembrar que nessa gestão atual, os conselheiros que ajudaram a destruir o Cruzeiro naquela época estão lá ainda. Então, presidente, eu sei que não é chegar e tirar os conselheiros de lá. Não é fácil. Não é assim, você vai sair do Cruzeiro. Não é assim que funciona.
Mas você pode correr atrás, buscar provas e a gente tirar essa galera de lá. Diz que era 29 conselheiros. Aí no novo relatório da Kroll, parece que tinha mais 72. Então são quase 100 pessoas. Não, são quase 100 pessoas, não, são mais de 100 pessoas decidindo o futuro do Cruzeiro de uma forma totalmente errada. Então, cabe o presidente atual, é o novo Cruzeiro, então vamos tirar essas pessoas de lá. Porque eu observei os presidentes do conselho aí sendo votados por essa galera. Quem que a gente quer que ganha do povão não ganha. Então cadê o novo Cruzeiro? A gente é o time do povo, não o time de conselheiros. Então isso daí a gente tem que cobrar mesmo. O ano centenário aí já está batendo na porta e a gente tem que correr atrás. Então o nosso presidente tem esse papel importantíssimo. Não pode fazer vista grossa, presidente. Tem que ir tirar essa galera de lá. Tirar essa panelinha. Se Deus quiser, o nosso Cruzeiro vai voltar a ser o Cruzeiro. O Cruzeiro foi time de operários. Entendeu? Time de operários. Não time de conselheiros. E agora eu leio um pouquinho os comentários aí da galera aí. Tô vendo muita gente mandando aqui. Vamos lá, vamos lá. O PC, o nosso elenco precisa de contratações em quais posições para o ano que vem, caso a gente não suba? Então, pra mim, eu acho que o Cruzeiro precisa de contratação. A primeira contratação que o Cruzeiro tem que fazer é a permanência do Manuel. O Manuel tem jogado muita bola pelo Cruzeiro, o contrato está acabando e o Cruzeiro tem que arrumar um jeitinho de ficar com o Manuel. Porque tem feito a diferença, um grande zagueiro ali, a dupla perfeita com o Ramon. Então vamos permanecer com o Manuel. O Cruzeiro precisa de um lateral esquerdo, porque Patrick Bray e Matheus Pereira eu acho muito pouco. A gente precisa de um lateral esquerdo. O Patrick Bray a gente nem pode contar com ele, porque ele tem atrapalhado mais o Cruzeiro. Então vamos fazer uma contratação ali. Eu acho que o Cruzeiro precisa contratar uns 2 volantes também. Eu dispensaria o Jadson, o da orelha, e o Henrique. Acho que a história dele já deu para encerrar pelo Cruzeiro, já tá ótimo. Sabe, é um jogador já veterano, não tá muito nesse pique. Meio de campo a gente precisa de uns 2 também. Regis pode dispensar. No ataque o Sassá pode ir embora. Acho que o Arthur Kaique também tá acabando o contrato, pode deixar ir embora. Deixa essa galera aí, traz jogadores bons e pontuais. Ah, não tem dinheiro, cara. Busca, corre atrás. O Lucas Romero veio de graça para o Cruzeiro. De graça. E olha o jogador que o Lucas Romero se transformou. Então tem que ter cabeça que consegue. Luciano Marques mandando um joia aí. A Ângela Costa, minha professora, ela falando: tudo partiu depois que o Fantástico mostrou todo o roubo que estava acontecendo. Então, isso daí foi só uma, como se diz, a bomba foi soltada no ventilador. Ninguém sabia o que estava acontecendo com o Cruzeiro. Mas ali aí o Fantástico soltou essa matéria para mostrar o tamanho e a importância do Cruzeiro. Soltar uma matéria no Fantástico com mais de 10 minutos, falando de um clube de futebol que não é do eixo Rio e São Paulo, para mostrar a importância e mostrar também o tamanho da sacanagem que estava acontecendo com o Cruzeiro. Então foi importantíssimo. Pena que não foi antes. Não deu tempo do Cruzeiro se salvar. Infelizmente a gente caiu para a segunda divisão. Bruno Wesley, Sérgio Santos Rodrigues está fazendo um bom trabalho. Também acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas tem muitas coisas aí que ele tem a melhorar. Ele tem que cobrar principalmente essas questões aí do novo Cruzeiro, tirar esses conselheiros, ajudar a tirar, que é o que eu falei, não é chegar lá e tirar, arrumar um jeitinho. Na parte administrativa tá muito boa, no jurídico tá ótimo, no futebol tá pegando. David não pode continuar sendo diretor do Cruzeiro, tem jogadores que tem que sair do Cruzeiro. Então é só isso aí, pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença. E eu tenho certeza que o Dr. Sérgio Rodrigues é um cara inteligente, ele vai conseguir melhorar isso aí. O Cássio Fajado, o Sérgio Rodrigues, ele é bom. A Ângela falando: coloca a torcida para tirar esses conselheiros. Não é falta da torcida
Não é, como se diz, não é falta de vontade da torcida não. Se fosse pela torcida, esses caras aí eu acho que não chegariam nem perto. O PC, se virar clube empresa, isso muda? Então, o Cruzeiro está começando ali a tentar os trâmites para aprovar esse projeto aí para virar um clube empresa. Mas primeiro, quem está comandando esse projeto? Quem que é o cabeça de chave? Gilvan de Pinho Tavares. O Gilvan é um presidente assim que eu acho que ele foi honesto com o Cruzeiro, honesto ele foi, mas ele teve muitas escolhas erradas, ele vacilou em muitas vezes com o Cruzeiro. Então, ele também tem culpa. Ele, no meu caso, no meu ver, eu não vejo desonestidade nele, mas muito vacilo, que não pode ocorrer em um presidente de clube de futebol. Então, pra mim, ele é culpado também em muitas dívidas do Cruzeiro. Deixou de pagar Minas Arena, virou aquele acúmulo, o Cruzeiro começou a deixar de pagar jogadores, foi com ele também. Então, é uma grande parte culpa dele. E ele está sendo cabeça de chave do Cruzeiro para o clube virar empresa. Não deixa o torcedor na questão de votar. O torcedor quer entrar, quer votar. Eu te falo, o torcedor quer investir dinheiro porque quer o Cruzeiro de volta. Mas sabendo que essas pessoas estão lá comandando o Cruzeiro, a torcida desanima. Mas desanime muito. Então, queremos um novo Cruzeiro. Então a mudança de estatuto tem que ser uma mudança para que favoreça o Cruzeiro. Tire essa corja aí que está no Cruzeiro ainda instalada ali. Aí sim o clube empresa pode ajudar sim. Pode ajudar a nossa instituição. Agora se for virar clube empresa e deixar do jeito aí, igual estava sendo esses trâmites aí, não vai adiantar em nada. Moraes, time tá fazendo corpo mole. É o que eu falo assim, o time eu acho que tava meio desanimado. Comprou meio que assim, a fala do Filipão. Então cobrar, tem que entrar com mais gana, com mais vontade e mais gana de vencer. Então eu cobro muito disso, principalmente do Filipão. O Filipão tem que injetar energia nessa galera aí, porque senão fica difícil. Wake, poderia fazer uma live e convidar o presidente. Quem dera. Quem dera. Nossa, seria ótimo. Teria muitas perguntas para fazer para o presidente. Mas infelizmente o canal aqui ainda é muito pequeno. Longe disso. Mas quem sabe um dia o presidente não dá essa honra aí pra gente. Responda algumas perguntas aí. Principalmente perguntas do torcedor. Seria muito legal. Mas ele sempre tá fazendo lives aí com pessoas do meio aí, é bom a galera assistir até para saber como que tá acontecendo. Esse dia ele tava no Alterosa Esporte, eu assisti, gostei bastante.